Imagine acordar e dar de cara com a seguinte manchete: tropas americanas desembarcam em bases militares próximas da Venezuela. De repente, o que parecia ser um problema distante passa a soar como algo muito mais próximo. Será que estamos à beira de uma guerra na América do Sul? Será que o governo dos Estados Unidos está preparando uma intervenção militar contra Nicolás Maduro? Essas perguntas têm circulado em rodas de especialistas, governos e até mesmo entre pessoas comuns. E não é à toa. O clima de tensão vem crescendo a cada ano e a movimentação militar do EUA no Caribe e na Colômbia só reforça a sensação de que algo grande pode estar prestes a acontecer. Mas, para entender a gravidade da situação, precisamos voltar um pouco no tempo. A Venezuela não é apenas mais um país latino-americano com problemas internos. É um país que detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Sim, maiores até que as da Arábia Saudita. E esse detalhe muda completamente o jogo. Desde a ascensão de Hugo Chávez ao poder em 1999, Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. a Venezuela passou a se colocar como uma espécie de resistência contra os interesses dos Estados Unidos na região. Chávez apostou em uma retórica anti-americana. Aproximou-se de países como Cuba, Rússia, Irã e China e colocou o petróleo como instrumento político. Durante os anos de bonança, quando o barril estava acima dos $100, a Venezuela surfou na onda. Programas sociais, subsídios, parcerias internacionais. Mas quando o preço do petróleo despencou, toda essa estrutura começou a ruir. Com a morte de Chávez, em 2013, Nicolás Maduro assumiu o poder e o cenário se agravou rapidamente. A economia entrou em colapso, a hiperinflação corroeu salários, prateleiras de supermercados ficaram vazias, hospitais sem medicamentos, milhões de pessoas começaram a fugir. Hoje, estima-se que mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país, criando a maior crise migratória da história recente da América Latina. Enquanto isso, os Estados Unidos intensificaram as sanções contra o regime de Maduro, bloqueando ativos, restringindo transações financeiras e pressionando empresas a não negociarem com Caracas. O objetivo era claro: sufocar economicamente o governo até que houvesse uma transição política. Mas Maduro resistiu. Com apoio militar interno e com a ajuda de aliados internacionais, conseguiu se manter no poder, apesar das pressões. É nesse contexto que entra a atual movimentação militar americana. Nos últimos anos, os Estados Unidos realizaram exercícios militares conjuntos com a Colômbia, país que faz fronteira direta com a Venezuela e que historicamente tem uma relação próxima com Washington. Além disso, bases americanas em ilhas do Caribe, como Aruba e Curaçao, servem como pontos estratégicos de vigilância. Relatos de deslocamentos de navios, aeronaves de reconhecimento e presença de tropas geraram a sensação de que uma operação militar contra a Venezuela poderia estar no horizonte. Mas qual seria a justificativa para uma intervenção? Oficialmente, os Estados Unidos argumentam que a Venezuela se tornou uma ameaça regional, um país em colapso humanitário, refúgio de grupos armados ilegais, um regime aliado de rivais estratégicos de Washington, como Rússia, Irã e China. Em 2019, por exemplo, aviões russos desembarcaram em Caracas com assessores militares e equipamentos. Esse gesto foi interpretado pelos americanos como uma afronta direta à sua influência no continente. E é exatamente esse tabuleiro geopolítico que torna a situação tão delicada. Agora, vamos trazer isso para perto da nossa realidade. Talvez você esteja se perguntando: mas eu moro no Brasil, ou em outro país da América do Sul, isso realmente me afeta? A resposta é sim, e muito.
Se houvesse uma escalada militar, o Brasil seria um dos países mais impactados. Primeiro, porque a fronteira norte brasileira já é rota de milhares de venezuelanos que fogem da crise. Em caso de conflito armado, esse fluxo se multiplicaria, trazendo enormes desafios humanitários. Segundo, porque a economia regional sentiria o impacto imediatamente. Uma guerra perto das maiores reservas de petróleo do planeta faria o preço do barril disparar. Isso significa combustível mais caro, inflação pressionada e custos maiores em praticamente todos os setores. Além disso, o Brasil teria de tomar uma posição diplomática delicada. Apoiar os Estados Unidos, manter neutralidade ou se aproximar da Venezuela para conter o conflito. Qualquer escolha traria consequências. Mas não é só o Brasil. Países como Colômbia, Peru, Equador e até mesmo Argentina teriam que lidar com repercussões diretas. Uma crise desse tamanho não respeita fronteiras. E é por isso que entender o que está acontecendo é tão importante. Não se trata apenas de mais uma notícia internacional. Trata-se de compreender os mecanismos de poder que moldam o nosso futuro. Agora, você pode estar pensando, mas será que realmente os Estados Unidos vão invadir a Venezuela? Essa é a grande questão. A maioria dos analistas acredita que uma invasão direta é improvável. O custo humano, militar e político seria altíssimo. Uma operação desse tipo poderia transformar a Venezuela em um novo Iraque ou Afeganistão, algo que Washington, após 2 décadas de guerras desgastantes, parece querer evitar. Por outro lado, a simples presença militar perto da Venezuela já cumpre um papel estratégico, pressiona Maduro, envia um recado aos aliados internacionais e mantém a região sob vigilância constante. É uma forma de dizer, estamos aqui, e se vocês ultrapassarem certos limites, a resposta será imediata. Isso abre espaço para diferentes cenários. No melhor dos casos, essa pressão externa pode forçar Maduro a aceitar negociações políticas, reformas internas ou até mesmo eleições mais transparentes. No pior dos cenários, pode levar a uma escalada de tensões, com confrontos armados, sanções ainda mais duras e aumento da miséria da população venezuelana. E aqui entra a nossa reflexão final. Qual é a solução para essa crise? Não existe saída fácil, mas especialistas concordam que qualquer solução passa pela via diplomática. O diálogo entre países da região, a mediação de organismos internacionais e a busca por uma transição pacífica de poder são os únicos caminhos capazes de evitar que a América do Sul se torne palco de uma guerra. Para nós, cidadãos comuns, a solução está em buscar informação de qualidade, entender o contexto e não cair em narrativas simplistas. Não é apenas uma disputa entre bons e maus. É um jogo complexo de interesses, recursos e sobrevivência política. No fim das contas, o desembarque de tropas americanas perto da Venezuela não significa necessariamente que uma guerra vai começar amanhã. Mas é, sem dúvida, um alerta. Um sinal de que vivemos em um mundo cada vez mais instável, onde crises locais podem rapidamente se transformar em conflitos globais. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que os Estados Unidos realmente vão intervir militarmente na Venezuela? Ou isso tudo não passa de uma forma de pressão geopolítica? Deixe seu comentário, porque esse debate é essencial. E se você quer continuar acompanhando análises profundas sobre os acontecimentos que moldam o nosso mundo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.